A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero refletir um pouco sobre com quem nós temos aconselhado. Quem você busca quando você precisa tomar uma decisão e você precisa de um conselho? Com quem você tem sentado para ouvir? E eu vou ler um trecho do Antigo Testamento que se encontra em 1 Reis capítulo 12. É um pouquinho maior esse trecho, mas eu quero refletir juntamente contigo em cima desse trecho. Diz assim: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que havia crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Isso é nítido. É óbvio que aqui Deus tinha um propósito, e se você for lá ler o texto todo e os capítulos subsequentes, você vai descobrir o propósito de Deus com relação a esse tipo de atitude. Porém, é muito nítido a diferença de conselho que este rei jovem, filho de Salomão, tomou. Primeiro ele foi aos anciãos que assistiam junto a seu pai, e eles lhe deram um bom conselho, porque se ele tivesse feito o que o povo queria, aliviado ali a carga, talvez vamos trazer para os dias de hoje, aliviado a carga tributária, a labuta e etc., ele poderia ter conquistado inicialmente, nesse início do reino dele, o seu reino, e as pessoas o serviriam. Porém, ele foi tomar conselho com jovens que cresceram com ele, pessoas sem experiência provavelmente, pessoas que nunca tinham assistido diante de um rei, porque cresceu com ele, ele não era rei, era apenas o filho do rei. E enfim, ele tomou o conselho com esses jovens. Esses jovens disseram o contrário que os anciãos tinham aconselhado a ele. Disseram para não aliviar o povo e fazer um jugo ainda pior com relação àquele povo. E de fato, ele ficou com esse segundo conselho dos jovens. E o que acontece com relação a este conselho? Houve uma separação entre os reinos, houve uma derrota muito grande para Israel nesse período, e muitas pessoas foram abandonando esse reinado. As consequências advindas
desse tipo de conselho foram realmente muito ruins. E hoje eu queria refletir, através desse exemplo de Roboão, como eu e você temos pedido conselho e a quem nós temos ouvido e nos aconselhado. Porque às vezes nós estamos tão aflitos com a resolução de um problema que procuramos aquela pessoa mais apta para ouvir, mas talvez não tão apta a falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa fazer, aquilo que de fato vem da parte de Deus para a solução desse processo, desse problema que você está vivendo. Muitas das vezes nós precisamos vigiar a quem nós estamos ouvindo e a quem estamos realmente abrindo o nosso coração, porque as pessoas às vezes não é que sejam mal intencionadas, mas às vezes são como esses jovens, não têm experiência, não têm vida com Deus, não têm assim o cunho necessário para estar fazendo aquele tipo de aconselhamento, não está balizado a tal tipo de aconselhamento. Então hoje eu queria que você prestasse bastante atenção nas pessoas que te cercam, nas pessoas que têm sido para você e ao seu entorno, pessoas que têm se oferecido para ouvir, para falar. Cuidado com conselhos que não venham da parte de Deus. É sempre muito bom e muito importante nós ouvirmos pessoas com experiências com Deus, pessoas que têm a palavra de Deus como sua base, como sua diretriz de vida. É muito importante que tenhamos pessoas que realmente vão orar pelo nosso problema, vão estar nos aconselhando em amor, não tem outro interesse além de ver você e eu crescermos na presença do Senhor. É muito importante que ao seu redor você cultive pessoas que sejam realmente, de fato, enviadas por Deus para te dar conselhos, porque um conselho pode dividir uma nação, pode acabar com uma nação, pode destruir reinos. Um conselho errado pode trazer um divórcio, pode trazer uma separação entre pessoas, pode trazer uma separação entre ministérios, pode ocorrer muitas coisas ruins num conselho ouvido erroneamente por pessoas que não estão em sintonia com aquilo que vem de Deus. Então procure pessoas de Deus, pessoas com compromisso com a palavra de Deus, pessoas que estão servindo ao reino, não estão aí somente trazendo argumentos ou falácias, mas de fato trabalham na obra de Deus, se dedicam à obra de Deus e têm interesse em amor, que você cresça, que você seja mais apegado ao Senhor, que você tenha o Espírito Santo como aquele que vai te mostrar com quem você vai se aconselhar. Então ore, peça ao Senhor para te mostrar pessoas que você possa se aconselhar, para que esses conselhos, diante de processos às vezes muito difíceis e doloridos, que você tenha que tomar uma decisão, sejam realmente providências de Deus para a sua vida. Porque Deus usa muitas vezes pessoas para nos aconselhar e nós precisamos estar atentos a quem realmente vem da parte de Deus, para estar trazendo conselho que vai realmente glorificar o nome do Senhor e fazer com que a nossa vida prospere para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe.